Tá? Roberta? Tá. Achei que ia ter alguma apresentação antes. Bom, eu posso fazer então as boas-vindas antes de você começar. Muito bem, a Cecília tinha pedido agora há pouco. Desejo a todos, então, um bom domingo. Me apresentar para aqueles que não me conhecem, sou Wilson Ferreira, sou frequentador da casa, sou trabalhador da casa. Normalmente nos reunimos aos domingos de manhã e as palestras são presenciais. Com o nosso momento, a gente está utilizando os recursos que temos disponível para continuar o trabalho de divulgação da doutrina, de discussão do Evangelho, dos estudos em torno da doutrina. Esse trabalho está sendo feito em praticamente todas as casas espíritas que eu conheço, e a gente tem que aproveitar esse recurso, acreditando que é uma discussão que já passo há muito tempo, né? De que os tempos são chegados, e eles são chegados para as mudanças que a gente precisa fazer. O tema de hoje é o tempo de renovar, falando inclusive sobre todas essas questões e a possibilidade da nossa renovação. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos nessa casa de oração, nessa casa que abriga os corações, em que Jesus está sempre presente, em que a espiritualidade está sempre presente para nos auxiliar. Por favor, Roberta. Bom, então vamos aproveitar esse momento e fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de um momento de paz, de um momento de elucidação, em meio a tantos problemas que vivemos enfrentando. Agradecer ao Pai querido por esse dia, por essa lição, e que possamos, nesse momento, receber mais essa semente de luz em nossos corações, e que ela possa florescer e dar frutos, a fim de que possamos ser exemplos na nossa vida, no nosso lar e no convívio com os nossos semelhantes. Assim seja. E aí, Edu, partimos daqui agora? Posso colocar o vídeo? Posso colocar o... Deu tudo certo. Consegui subir no Facebook, tá? Tá. Pode subir a hora que você quiser, pode. Tá, a bola está contigo aí. Você consegue ver a apresentação aí, Edu? Ou você que está Sim. conseguindo falar? Beleza. Muito bem. Hoje o tema é tempo de recomeçar, e eu quero aproveitar esse tempo. Muito tem sido falado, né? Muito tem sido chamado a atenção para o momento em que a gente vive, né? Em todas as conversas que a gente tem com os familiares, as conversas com os amigos, nós acabamos chegando no momento presente, né? Definitivamente, coisas boas acontecem nas coisas que não parecem ser tão boas. E uma delas é a possibilidade do momento de reflexão. Né? Em refletir, quando as pessoas que já estavam habituadas à aceleração do seu dia a dia e à falta de tempo para poder repensar ou pensar as coisas que lhes acontecem, temos aí uma possibilidade de pensar. Antes disso, o Edu tinha pedido para eu dizer para vocês o meio que eu gostaria que a gente se comunicasse. Eu gostaria que vocês abrissem aí do lado da tela de vocês o chat.
E aí no chatzinho, vocês, quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, escrevam aí. Que à medida que eu vou falando a palestra, eu vou dando uma olhada nisso, e se o assunto que vocês estão perguntando estiver um pouco mais para frente, eu não vou me deter, eu vou continuar, e no final, se eu não tiver fechado tudo isso, a gente discute essas coisas, ok? Então, como eu estava dizendo, nós temos agora uma excelente oportunidade de falar sobre as coisas, de discutir sobre as coisas. Uma oportunidade que a gente antes tinha, mas fazia isso de forma mais restrita. Como agora temos bastante tempo e a gente não gosta de manter o tempo ocioso, vamos aproveitando para fazer com que esse tempo seja muito mais bem aproveitado. E aí, chegamos no momento do agora, no momento de reavaliar algumas coisas, no momento de reavaliar algumas condutas, reavaliar alguns anseios, reavaliar algumas dificuldades. E aí, dentro da doutrina, dentro daquilo que acreditamos, daquilo que professamos, nós encontramos esse tema que foi proposto, né? A gente tem uma agenda de palestras dentro da Casa Espírita, e esse tema proposto foi passado para que eu pudesse trazer um pouco aí de informação, embora, como eu esteja dizendo, vocês já estão, cada um de vocês, cada um de nós já está imbuído hoje no processo de discussão, no processo de reavaliação. Mas é sempre bom a gente poder ter algumas pinceladas, poder explanar um pouco a respeito de alguns assuntos. E eu vou começar esse nosso bate-papo contando para vocês a história, uma história que vocês já conhecem, que é a história da águia. A história da renovação da águia. A águia é uma ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Suas asas se tornam pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão. Um local seguro de outros predadores, de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede, até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, está renascida, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. Deixa eu voltar aqui na telinha. Muito bem, começo com vocês a história de renovação, que, fazendo uma analogia sobre nós todos,
estamos sempre vivendo nesse processo. Desde que nascemos, somos compelidos a mudar as nossas atitudes, a mudar os nossos comportamentos e, com eles, conseguirmos chegar a algum lugar. Todos nós nos lembramos das dificuldades que tivemos na nossa infância e das dificuldades que tivemos para começar na escola, por exemplo, em que, querendo ou não, éramos lançados num novo mundo, num mundo totalmente desconhecido, de pessoas desconhecidas. Crescemos e fomos trabalhar em outro mundo, um mundo competitivo novamente, desconhecido novamente, com pessoas novas e desconhecidas. Casamos com uma pessoa desconhecida. Temos filhos, personalidades desconhecidas. E vamos, a todo momento, enfrentando situações de renovação. Situações em que precisamos usar de todo o poder de nosso âmago, do nosso ser, para vencer. Alguns de nós vão ter mais dificuldades para alguns assuntos, mais facilidades para outros. Mas todos nós sempre temos alguma dificuldade. E o processo é um processo de aventura, é um processo de abertura. E nós precisamos, todos os dias, acordar de manhã. Todos os dias, recomeçar. Todos os dias, nós renovamos. Nós, se quiséssemos fazer o exercício, poderíamos renovar os nossos votos de vida todos os dias. Poderíamos acordar de manhã e pensar em tudo o que já aconteceu, e dormir à noite pensando em tudo o que já aconteceu, e acordar de manhã imaginando tudo de novo que está acontecendo. Tudo de novo que pode acontecer. Tudo de novo que vai acontecer. A proposta desse olhar, embora o texto, antes de colocar tudo que eu vou falar aqui, eu não sou pragmático, o texto não é pragmático, ele tem a intenção de que a gente olhe para a vida que a gente tem, para a vida que a gente pode ter. Não importa o tempo em que a gente esteja, não importa a idade que a gente tenha, e nem a situação que estejamos vivendo. Nós, os espíritas, aqui nesse grupo pode ser que a gente encontre, agora com o advento da internet, pessoas não espíritas que estejam assistindo a palestra. Nós, os espíritas, acreditamos na reencarnação. E para nós, os espíritas, por acreditar na reencarnação, transforma, ou deveria transformar, a nossa jornada em uma jornada menos dolorosa, menos pesada. Nós sabemos que a grande maioria não vai levar tudo isso tão numa boa. Quem me conhece sabe, eu falo muito disso. Eu acredito que nós estejamos vivendo hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acredito que nós temos toda a condição de viver a codificação. Temos toda a condição de sermos mais simples, menos egoístas, menos radicais, menos orgulhosos, menos vaidosos. Nós temos condições de viver essa experiência. Quem vai determinar isso é o indivíduo. Lhe é próprio. Se temos o conhecimento e não utilizamos, colocamos entre nós a responsabilidade. Então, vou falar de algumas coisas aqui que tem a ver com essa mudança, essa renovação. E aqui, né, eu coloquei a imagem da águia toda renovada
em pleno voo, que é como eu acredito devemos nos sentir todos os dias ao acordar, que a gente esteja com esse ânimo de renovação e de continuidade, poder fazer o voo, poder esticar as asas, poder olhar para a imensidão deste mundo e poder dizer: este mundo é meu. Porque o mundo é seu, é meu, é de todos nós. Seguindo aqui, todos que me conhecem sabem que eu falo bastante, daqui a pouco o Edu está falando: ó o horário, ó o horário. Muito bem, Joana de Ângelis, na psicografia feita por Divaldo Franco, no livro Filho de Deus, no capítulo 12, diz o seguinte: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morre e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Imagine as coisas que já aconteceram na vida de cada um de nós a nos deixar prostrados a ponto de não caminhar mais, a ponto de fazer com que desistamos. Nós estamos a todo momento experimentando o mundo de expiação e provas o qual fomos submetidos para que pudéssemos evoluir no nosso processo espiritual. Estamos todos no caminho da evolução do espírito. Ao desacreditar dessa verdade, de que estamos no caminho da evolução, passaremos a acreditar que não existe mais nada a se fazer. Quando acreditamos que o processo evolutivo está acontecendo, temos energia para a próxima luta. Porque todas elas são grandes lutas, com experiências que vão fazer com que você esteja um degrau acima na sua busca da evolução, no seu processo evolutivo, ou, como nós aqui todos declaramos sempre, o espírito não evolui, ele só estagna, podemos estar parados no nosso processo. E o convite feito por Joana de Ângelis é o pensamento que, ainda diz ela, não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Ou seja, se não agíssemos como a águia que tem que quebrar o bico, quebrar as garras, tirar as penas, ou seja, passar pelos processos doloridos, muito pouco conseguiríamos fazer. Entenda a quantidade de experiências que temos. Entenda a quantidade de possibilidades que temos ao entrar no mundo através do nascimento e conseguir, galgando
de tempos em tempos as nossas mudanças, chegar no momento que estamos agora. Um momento de lucidez. Agora não estou falando do momento presente, das dificuldades que nos afligem neste instante. Estou falando do nosso momento de experiência. Nós, segundo os escritos do Evangelho, que eu vou tomar a liberdade de pegar aqui, segundo os escritos do Evangelho, esta é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos. Quem escreveu isso foi Alquindar de Oliveira, num artigo, e ele, para mim, foi saboroso ler o que ele compilou, porque ele pegou o que está escrito no Evangelho e o que tem sido publicado desde então, onde fala os momentos da nossa história em que essas coisas todas, em que o Espiritismo estaria sendo revelado a todo o planeta. O que eu estou falando como revelação a todo o planeta não quer dizer que as outras religiões deixarão de existir, né? E ele aqui no texto também diz isso. Está se dizendo que o que nós hoje já entendemos enquanto comunicação com a espiritualidade, informação do plano espiritual, o mundo até 2067 já estará atendendo, já não é mais aceitando, tá? Estará também compreendendo. E isso, para mim, quando eu li isso, e eu pretendo ainda fazer uma palestra só sobre esse assunto, me chamou muita atenção, né? Esse texto, ele compilou várias obras em que se dá todas essas datas, começando lá em Kardec, que disse, vou ler aqui no livro, se não me engano, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 798, ele diz que todo esse movimento espiritual, né, da doutrina espírita, iria se consolidar no planeta depois de 3 gerações, entendendo que, na época de Kardec, uma pessoa vivia no máximo até os 70 anos. E lá, naquela época, eles contavam como uma geração de 70 anos. Se a gente fizer uma conta, nós vamos chegar lá em 2067. E, se a gente lembrar que a gente está em 2020, nós estamos na última parte dos 370 anos. Nós estamos quase na metade da 3ª geração. O que, falando em longevidade, né, em eternidade, não é nada em questão de tempo. Será tempo para nós, né? Nós estamos num caminho em que os nossos filhos, os nossos netos e nós, se reencarnarmos nesse planeta, veremos essas coisas acontecerem. Mas nós já somos detentores de um conhecimento que, graciosamente, já faz parte do nosso contexto. Enquanto muitas pessoas ainda vão ter o processo para aceitar daqui 30 anos, daqui 40 anos. Então, veja só como é favorável para nós esse momento, em que já estamos inseridos na doutrina espírita, em que já estamos conseguindo, da nossa maneira, cada um à sua maneira, porque cada um está no seu processo evolutivo, já começando a compreender o que, em última análise, se eu reencarnar na próxima geração, né, se eu reencarnar daqui mais 50, 60, 70 anos, e eu, que não perco nada daquilo que conheço, né? Hoje nós já sabemos disso, o espírito conserva todos os seus ganhos.
então eu já estarei inserido, se reencarnar nesse planeta, dentro de um processo em que será favorável continuar a propagação da doutrina espírita, porque já terei um cabedal de conhecimento que outras pessoas ainda estarão começando a conhecer. Continuando a falar aqui do texto, ainda Joana diz: a cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. Tem uma música aqui, Vânia. Vai por a Vânia mudo. Paulo puder aí, tem um som. A Vanita entrou, mas deixa eu ver se eu consigo colocar ela no mudo. Não, eu não consigo. Muito bem, continuamos. Então, De Ângelis consegue colocar para nós essa nossa caminhada, essa nossa luta. Não desistamos. Não para respirar, continua correndo. O nosso tempo, ele é curto. A nossa espera sempre é muito grande. Várias obras da doutrina, várias obras que foram escritas, nos dão os tempos, os prazos de muitos espíritos para voltar ao planeta Terra ou para voltar a reencarnar. E nós precisamos estar atentos na oportunidade que a gente tem. Normalmente, nós deixamos de observar isso. Quando a gente lê alguma obra que o espírito demorou 200 anos, 100 anos para reencarnar, se pensarmos naquela situação de geração, normalmente ele demora uma geração, 2 gerações, às vezes 3 gerações para poder voltar. Lembrando de outras obras em que a gente tem 3 vezes mais a população da Terra fora do planeta, aguardando a oportunidade, se a gente usar essa informação, a gente já se preocupa. Porque teria que dar um giro muito grande para eu poder voltar aqui. Né? Teremos todas as questões aí de merecimento ou de necessidades urgentes, que a gente também sabe disso, mas muitos terão que esperar. Além de esperar, aqueles que saem daqui perturbados têm o tempo de se recuperar, para depois ficar pronto, para depois voltar. Vocês imaginem a oportunidade de ouro que cada um de nós, conhecendo do que a gente já conhece, entendendo do que a gente já entende, pode avaliar. Aí, Ricardo de Bernardi, no livro Reformador, diz o seguinte, eu gostei muito dessa leitura. O destino constrói a cada momento de nossa existência, se é verdade, o destino constrói a cada momento de nossa existência. Se é verdade que hoje navegamos pelo rio da vida com a canoa que construímos com golpes de machado, os nossos próprios atos, também é verdade que nos cabe remar no sentido que desejamos e sujeitando-nos a avançar lenta ou velozmente no rumo a ser alcançado. Bem legal. É você que determina. E é você que faz o que você quiser da sua vida a qualquer tempo. O que nós precisamos entender, né? Eu tenho amigos que estão aqui hoje e a gente já discutiu muito sobre isso, né? É em que tempo, né? Quando a gente precisa mudar a chave e fazer da nossa vida outras coisas. Fazer da nossa vida outros momentos. Não ficar simplesmente batendo
né? Quem é, né? Nós aqui somos mais velhos, né? Não tem aqui crianças nos assistindo. Eu sou da época de bater o cartão, né? Quando a gente ia trabalhar nas empresas, ainda tinha que bater o cartão. Nós não precisamos mais nos ater a olhar para a nossa vida como se tivéssemos que bater um cartão. Porque senão ela se transforma num fardo repetitivo, num fardo doloroso. E a vida é muito mais que isso. É muito mais que esse fardo doloroso. Então, se estamos no nosso barquinho, na nossa canoa, que nós mesmos construímos, que é a nossa vida, levar esse barco adiante mais veloz ou mais devagar é uma responsabilidade de cada um. É a nossa responsabilidade. E a gente precisa tomar consciência disso o mais rápido possível, mas é a cada tempo. Porque quando você era jovem, você tinha uma prioridade. Quando você começou a trabalhar, você tinha uma prioridade. Quando você se casou, você passou a ter outra. Quando você teve filhos, você passou a ter outra. Então, a cada tempo da sua vida, você tem as suas prioridades. A gente sabe disso. Ninguém é irresponsável, mas nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos. A detrimento de algumas coisas, ou favorecendo algumas coisas, às vezes pecamos em não olhar para o que nos convém, o que nos agrada, o que queremos. Às vezes, com a ideia de doação, né, com a ideia de ser uma pessoa útil, nós deixamos de olhar para nós mesmos e entregamos toda a nossa energia às pessoas e deixamos de avaliar para onde queremos ir, que caminho queremos seguir, o que pretendemos. Ainda o Ricardo de Bernardi diz, na trajetória da vida, os atos construtivos e amorosos, além de conquistar a simpatia e o amparo ao nosso redor, gera vórtices energéticos superiores em nossa estrutura espiritual. Ele nos diz aqui que quando estamos com o pensamento, porque é a nossa principal ferramenta, já falamos sobre isso em várias palestras, muitos dos nossos amigos palestrantes também já utilizaram desse recurso para chamar a atenção de um dos principais poderes que o ser humano tem. O ser humano tem vários poderes que ele não consegue enxergar. E um dos principais que ele tem é o pensamento. Quando envolvemos o nosso entorno nos pensamentos elevados e edificantes, positivos, amorosos, temos como resposta o amor e a positividade. Eu sempre chamo a atenção, as pessoas que me conhecem sabem disso, de que nós espíritas não temos uma carteirinha que nos possibilita entrar em qualquer lugar, né? Vamos imaginar aqui a carteirinha do FBI, para quem gosta de filme, né? Em que abre qualquer porta, né? Você pode entrar em qualquer lugar. Alguns espíritas entendem que pelo fato de professarem a doutrina espírita, estão protegidos o tempo todo. Alguns espíritas não observam a sua natureza e a sua dificuldade, imaginando que por estar trabalhando para o mundo espiritual em algum trabalho, nem que seja servindo água no centro, ele está protegido das coisas e do mundo. Nós estamos todos suscetíveis ao processo obsessivo, aos obsessores e à maldade. Por isso, estamos sempre alertando a todos que estejam atentos, que tenham sensibilidade para perceber quando o seu mundo começa a mudar, ou a perceber que talvez o mundo que ele vive
não é o mundo perfeito que ele imagina. E passe a observar as dores que, se não estão sendo causadas nele, o próprio, podem estar sendo causadas na sua vizinhança, né? No seu entorno, na sua primeira família, né? No seu primeiro grupo social, que é a sua família, no seu grupo social, segundo grupo, que são os ambientes que você frequenta, ou que seja num terceiro grupo maior, que passa a ser sua cidade, seu estado, seu país, o seu planeta. Nós não podemos deixar de pensar, deixar de observar essa máxima. Nós somos todos suscetíveis. Então, se você em algum momento percebe que está com alguma dificuldade, peça ajuda. Se você frequenta a casa espírita, faça um tratamento, passe por uma entrevista e passe por um tratamento. Não é demérito, não tira de você nada. A verdade coloca em você muito mais do que você imagina, porque você vai se perceber muito mais humilde, muito mais energizado, muito mais amado, porque aquelas pessoas que estão lá na casa espírita estão lá para atender os assistidos que chegam a todo tempo, mas estão lá para atender você. Estão lá para vibrar por você também. Ah, Wilson, mas quando eu vou lá eu tomo passe coletivo. Cada um sabe da sua dificuldade. Cada um tem a noção da dor pelo qual está passando. Então, cada um vai saber, e eu vou continuar chamando a atenção disso, quando falo do poder do pensamento. Aproveite para exercitar o poder do seu pensamento. Pense até onde o seu pensamento pode chegar. O seu pensamento, ele é de vibrações infinitas, podendo chegar em lugares que você não imagina. Então, se ele pode chegar a locais tão infinitos, ele pode chegar até o seu irmão, até o seu vizinho, até o seu parente próximo, até o seu filho. Então, utilize do recurso do pensamento de forma sadia para poder se comunicar com essas pessoas. Quando nós temos crianças que são muito agitadas e alguém vem me pedir um conselho, olha, o que eu devo fazer? Minha criança não para de pular, minha criança não para de chorar. Eu digo para ela, quando ela for dormir, que ela deitar, que você percebeu que ela começou a dormir, coloque as mãos sobre ela, faça uma oração e converse com ela em pensamento. E em pensamento diga para ela que ela está segura, que ela não será abandonada, que ela não precisa ter medo, que essa vida é uma vida boa e que ela vai se dar bem. E você vai perceber que essa criança vai se acalmar. Você, já adulto, pode fazer isso em você, quando você faz suas orações antes de dormir, dizendo para você, nas suas orações, que você está seguro, que você está sadio, que tudo está bem, que tudo vai ficar bem e você vai se acalmar. Então, temos a oportunidade sempre de fazer diferente, de fazer melhor. Deixa eu ver aqui, estão escrevendo aqui só para eu, se eu já passei. Sim, já passei. A Andresa está dizendo que eu recomendei isso a ela com a Liara e funcionou. Então, já tem aqui esqueci a palavra que se diz para quando alguém já fala sobre o assunto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Continuando, então. Peguei aqui um texto do Renato Cardoso, falando sobre inteligência espiritual. É um texto da internet. E ele é bem... Eu vou ler, eu falei para vocês que em alguns momentos
ia parecer que eu era um pouco pragmático, mas era só para expor uma ideia, né? Poder explanar uma ideia. E olha só o texto dele. Você estragou tudo, perdeu o que investiu, perdeu o bom nome, perdeu relacionamentos, seus erros lhe levaram para o buraco, você tem dúvidas até se Deus lhe perdoará e dará uma nova chance? Tenho boas e más notícias para você. A boa é que Deus está sempre pronto para lhe dar uma nova chance, desde que você, sinceramente, queira mudar. A má é que se você feriu outra pessoa, elas poderão não lhe dar uma nova chance. É o risco que você corre e o preço que poderá ter que pagar por seus erros. Isso me faz lembrar qual é o caminho que nós temos o tempo todo falado, o Evangelho fala, e a Bíblia fala, e todas as religiões falam, que é o amor e a caridade. Não importa o que lhe aconteceu, ou o que lhe está acontecendo. Se você tiver forças, e você tem forças, em algum momento, por mais fraco que você esteja, você vai recuperar as suas forças. Você só vai lembrar das pessoas que você magoou. Porque algumas delas, você vai acreditar por algum tempo que não vai ter condição de ser perdoado mais. Algumas delas já podem ter ido embora desse mundo. Algumas delas já podem estar distantes de você. E você, mesmo que elas ainda estejam nesse mundo, pode não ter mais contato, você pode não ter mais a condição de falar com elas, ou pode ter o medo, a vergonha, e não ter mais essa possibilidade. Meu pedido para você, faça o exercício, converse mentalmente com as pessoas que você, durante a sua vida, em fazendo uma análise crítica de você, possa ter magoado, querendo ou não, por infantilidade, ou por medo, ou por orgulho, ou por vaidade. Todos nós, em algum momento, podemos ter ofendido ou magoado alguém que a gente até se lembra. Tamanho foi o movimento que aconteceu naquele momento. Mas a primeira coisa que eu aprendi foi a me perdoar. E a segunda coisa que eu aprendi foi a perdoar, a pedir perdão. E se eu não posso fazer isso mais, que eu não posso fazer isso mais falando pessoalmente, que eu possa fazer o exercício que eu falei agora. Utilizo a minha mente, o poder da minha mente. E converso mentalmente com aquela pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa, em algum momento, vai receber a sua mensagem e vai poder lembrar de você. Muitas pessoas que tramitam, que estão no meio espírita, podem estar pensando agora, mas quando eu faço isso, eu também posso estar chamando os obsessores, né? Eu posso estar, de alguma maneira, alertando aí os obsessores. E eu vou dizer a vocês, se vocês estiverem imbuídos na energia do bem, na energia do amor, muito provavelmente os obsessores não estão escutando. Porque o seu envolvimento na luz é tão grande que não tem o que se aproxime, não tem o que te prejudique e não tem o que perturbe a boa ação. Não vai perturbar a boa ação. Ainda Renato, esse Renato Cardoso, nos manda aqui algumas estratégias, né, para que a gente modifique, né, além das que eu disse, mas eu vou ler aqui as que ele escreveu para vocês cranearem um pouco aí. Então, a primeira, pare de ficar lamentando o passado. A solução está no agora, não no que já aconteceu.
Corte o contato com as pessoas que só lhe ajudam a afundar mais. Busque ajuda daqueles que realmente querem lhe ajudar a se levantar. Como eu disse para vocês, eu estava dizendo agora, se alguém já foi embora, se você tem condições de pedir perdão, peça. Mas não deixe que as pessoas o prejudiquem. Não deixe que elas se aproximem de vocês para magoá-las, para ofendê-las, para judiar de vocês. Vocês estão imbuídos na evolução de vocês. Para voltar para o mundo espiritual, nós não vamos voltar em grupo. Você vai voltar individualmente. Nós vamos nos encontrar no grupo. Nós estamos num grupo. Mas cada um vai sair daqui a hora que o homem chamar. 399.655,12. Subiu, é sua vez, e não tem ninguém te acompanhando. É você. 3. Não tente consertar tudo de uma vez. Você levou tempo para estragar a sua vida e levará tempo para construí-la. Não espere resultados rápidos. Então, bem, como eu disse, tem uma situação pragmática, né? Nós, no Espiritismo, costumamos ser um pouco mais eloquentes na questão do ser bom, fazer o bem e que todas as coisas acontecerão. Mas se você já fez de tudo para dar errado, então comece agora a fazer algo para dar certo. Se você começar pequenininho, você vai pôr no tijolinho a tijolinho, daqui a pouco você está numa outra esfera. Comece a fazer o que é certo já, agora. Uma coisa, um passo, uma decisão, mais tarde, mais um passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam o benefício até que a mudança aconteça. 5. Escrever seus objetivos no papel e olhá-los ativamente todos os dias ajuda muito. Não pergunte por quê, apenas faça. Quem quer começar a ler um livro é assim que tem que fazer. Lê uma página, outra página, outra página. Quando você vê, você está lendo 10 páginas por dia, 20 páginas por dia. Eu conheço pessoas que leem 3 livros por dia. 6. Não confie demais em sua própria força. Busque força em Deus. É impossível exagerar a importância disso. Queira, mas nós temos Deus para nos ajudar sempre. Não espere que as pessoas creiam de repente que você mudou. Só reconquistará a confiança delas se o seu novo comportamento for consistente. 8. Se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências de não mudar. Escreva, se precisar, só para não esquecer. 9. Todas as vezes que um pensamento negativo vier à sua mente, confesse 2 coisas positivas. Com mais convicção ainda. Não pergunte por quê, apenas faça. E 10. Se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você foi persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Isso diz respeito à nossa encarnação, né? Não desistimos, estamos aqui novamente, fazendo de novo, falando de novo, exercitando novamente. Meu tempo está acabando, mas tenho mais 1 ou 2 mensagens aqui. Encontrei no Renovação de Atitudes, segundo Kardec, 4 frases do Kardec, que dizem o seguinte: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros aquilo que queremos que se faça a nós. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Você escolhe o que quer plantar. A colheita vai ter que acontecer. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Ok? Não importa de onde esse indivíduo venha. Se nós pegarmos a história
da maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, todo mundo vai ter uma história dura para contar. A gente vem de gerações, né, em que os nossos pais eram duros e trouxeram para a gente algumas durezas. Alguns de grana, outros de vida, né? Mas nós temos histórias duras para contar. Mas a grande maioria, e aí eu sempre alerto, estou falando com pessoas que devem ser agradecidas o tempo todo. Nós somos privilegiados. Todos que estão nesse grupo agora estão falando através de um telefone ou um computador, têm internet, estão em suas casas, já puderam tomar um café da manhã, terão pelo menos de 4 a 5 refeições no dia, têm uma cama quentinha para dormir, têm um chuveiro para tomar banho. Então, nós somos um grupo privilegiado. E temos que aproveitar para fazer ao próximo o que pudermos. Quando começou esse movimento da pandemia, a preocupação de muitas casas, de muitos órgãos, e agora a gente tem visto na live dos artistas, a preocupação em recolher mantimentos, em angariar recursos para poder atender aos menos favorecidos, aos mais necessitados. E nós precisamos, nós espíritas, sempre fazemos isso, nós sabemos disso, que existem sempre os mais necessitados e temos que continuar o trabalho, porque nós não sabemos como foi a nossa vida no outro passado, que neste passado recente, dos últimos 30, 40, 50 anos, nós sabemos. Mas nós não sabemos o que nós já passamos. E não sabemos as coisas pelas quais ainda teremos que passar. Então, façamos o exercício de nos colocarmos no lugar dos outros. E se agora é esse irmão que precisa de ajuda, que tem necessidades, que ele possa ser atendido nas suas necessidades e que nós possamos ser os provedores disso. E o último, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhe. Então, eu deixo a vocês nessa última fala do Kardec, a minha esperança que a gente possa utilizar o nosso processo de reforma, o nosso processo de reinvenção, o nosso processo de inteligência plena para atender ao nosso próximo. Como eu sempre digo, o mais próximo de mim sou eu, e eu preciso me amar, porque se não me amo, não consigo amar ninguém. Se a minha garrafa estiver vazia, eu não consigo dar água a quem precisa. Eu não consigo distribuir o amor necessário. Ame ao seu próximo, primeiramente, a você, se ame, se respeite, se queira bem. Ame ao próximo que está ao seu lado, seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos. Ame os seus inimigos. Eles serão a porta de entrada no céu que você está buscando. Muito obrigado por vocês terem compartilhado comigo desse momento em que a gente pôde conversar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui que eu não tenha lido. Não, aqui só tem os bons dias. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, quiser escrever aqui, estou à disposição, né? O Edu vai dar aí pelo menos um minutinho para que vocês possam escrever. Se
não tiverem nada nesse minuto que nós vamos esperar, aí a gente dá seguimento para o próximo assunto, que aí será o passe, as vibrações. Eu vou pedir às pessoas que continuem aí, que não saiam, a gente ainda não terminou, a gente tem o passe coletivo e a vibração que é feita nos trabalhos que a gente faz aos domingos, a gente está fazendo no mesmo modelo, então as pessoas serão agraciadas aí com o passe coletivo. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Muito bem, Davi. Muito obrigado pela sua presença. Vamos falando. Tudo de bom para você. Alguém mais? Você já deu um minuto, velho? Já. Ah, já deu um minuto? Então tá bom. Bom, como ninguém teve nada aí como questionamento, a Vera vai continuar aí o nosso com a vibração, ok? E o passe coletivo. Ok, pessoal, antes da vibração, então nós vamos passar alguns avisos. Wilson, você tem como tirar a tela? Oh, perdoe, desculpe. Eu sei. Deixa eu só fechar aqui. Isso. Pronto. Okay. Feito. Bom, então, continuando aí, como eu estava falando, nós vamos passar alguns avisos sobre como é que está a programação da casa nesse modo não presencial, né? Ou seja, no modo virtual. Então, de segunda-feira, nós estamos continuando com a exposição do Evangelho, né? E no mesmo horário, 7h30. De terça a quinta, nós temos as aulas também no mesmo horário, das 7h30, 19h30 às 21h30, né? Sendo que terça é uma aula, quarta são 2 aulas e quinta é uma aula, né? Na sexta não tem nada de maneira geral, né? E no domingo nós temos esse encontro nosso dos domingos continua, né? Que é o projeto O Espiritismo Responde, né? Nós começamos ano passado com esse título e continuamos com esse ano. Bom, uma coisa que o Wilson levantou aí na exposição dele sobre o atendimento fraterno na casa, o atendimento fraterno também, a partir da semana passada, nós conseguimos que ele continue a fazer, né? Então, qualquer pessoa que gostaria de conversar sobre algum problema que está afligindo, qualquer que seja, né, e queira conversar com uma das nossas atendentes, pessoas que são muito preparadas para isso, né, são as mesmas pessoas que atendem presencialmente na casa, né, nos horários que definimos, mas é só, então, agendar esse encontro por telefone, né, por um telefone que está sendo divulgado no grupo. Não tenho o telefone agora assim de cabeça aqui, mas tem um telefone que a Margarete atende, Margarete que está coordenando essa parte, esse agendamento. E então, no dia e horário marcado, a pessoa vai estar à disposição, então, para conversar sobre 30 minutos, mais ou menos por volta de 30 minutos, ou o que precisar, né? E esclarecer pontos, e sempre é uma ajuda muito boa, né? Quem já passou pelo atendimento fraterno sabe disso, né? E outro aviso final é sobre o serviço social. Como o Wilson também colocou, o serviço social, as necessidades continuam com as pessoas que a casa ajuda, né? Então, nós continuamos também, com a casa ficou fechada, logicamente, as doações de mantimentos, roupas, essas coisas reduziram. Mas nós continuamos ajudando. De uma forma ou de outra, nós não vamos parar de ajudar as famílias que nós ajudamos. Então, quem quiser fazer doação, seja de material de limpeza, seja de mantimentos, pode fazê-lo. Tem às quartas-feiras, tem uma pessoa na casa, das 14 horas às 15h30, uma integrante do serviço social, da equipe do serviço social, que está lá para receber essas doações. E aí, no começo do mês, então, nós fazemos as entregas. Então, aqui toda a monta, e fazemos a entrega dos gêneros para as famílias que atendemos. Era isso, gente. Obrigado. Agora acho que é com a Vera, né? Tom,
Só para complementar, Ok. se tem alguém aqui assistindo a palestra que ainda não faz parte do grupo de divulgação de todas as atividades da casa, aquele grupo do WhatsApp onde a gente divulga todos os links, é só deixar o telefone aí no chat que eu insiro para receber daqui por diante todos os links, tá? E quem está assistindo pelo Facebook, é só mandar o telefone pelo privado da página do Facebook, que a gente também inclui nesse grupo. Ali recebem todos os links de todas as palestras, cursos e reuniões públicas, tá? Ok. Só, Eduardo, também, uma coisinha que você falou e agora me lembrei. Quem está assistindo, quem está e não é frequentador da casa, ou mesmo não seja espírita, e queira fazer o atendimento fraterno, também pode, tá? Não é restrito aos trabalhadores e frequentadores da casa. Pode ser também pessoas que foram lá e que queiram conversar com um problema aí que esteja afligindo. É sempre bom e é sempre uma luz que aparece, pode ter certeza. Ok? Era isso, Du. Obrigado. Responde aqui a Roberta, está no chat aí. Para quem não pode ir no horário, poderia passar a conta corrente do banco? Por favor. Aproveita para... Acho que o pessoal da assistência social está trabalhando dessa forma também. A gente providencia isso aí, coloca, de repente, ali no grupo de divulgação mesmo, onde está sendo tudo divulgado, a gente põe essa informação lá da conta corrente também. Tá bom? Posso começar? Posso começar, Edu? Sim, Vera, por favor. Tá bom, então. Então, né, gratos que estamos, né, vamos fechando os nossos olhos materiais, gratos que estamos por essa mensagem tão maravilhosa, né, que o Wilson trouxe para nós, esse sentimento de gratidão, né, que nos envolve nesse momento, esse ânimo que nos traz todos esses conhecimentos. Vamos então nos juntando à espiritualidade amiga, presente, a todos os espíritos que trabalham em prol do nosso planeta nesse momento. Então vamos envolvendo o nosso planeta nessas energias de amor, né? Vamos envolvendo o nosso planeta, a sua estrutura física, a sua fauna, a sua flora. Vamos envolvendo todos os presidentes de todos os países, para que essas energias possam envolver as suas decisões, que elas possam ser de cunho espiritual, que a solidariedade esteja presente em todos os cantos do nosso planeta, que os hospitais sejam envolvidos por essa energia, indo a cada leito, trazendo todas as energias que precisam para suportarem as suas dores, que também todos os médicos sejam abraçados por essas energias, por esse nosso amor, para que eles possam fazer o de melhor a todos que necessitam desse auxílio nesse momento. A todos também que realizam esses trabalhos essenciais, que também sejam acolhidos e protegidos por essas energias, que também chegue todo esse bem a todos os asilos, a todos os orfanatos, a todos os depressivos, que nesse momento essa energia possa despertá-lo nesse momento e trazê-los a esse momento presente. A todos os lares, trazendo o equilíbrio, a esperança e a paz, envolvendo os jovens e as crianças nessas energias de esperança, de paz, de acolhimento. E vamos, nesse momento, unindo os tarefeiros da fraternidade,
junto com a espiritualidade presente, que apliquem nesse momento o passe coletivo, o passe para todos nós que recebamos neste momento esse acolhimento espiritual para vencermos as nossas dificuldades, para encontrarmos luz e esperança e paz. Que seja colocado o medicamento necessário na nossa água, o nosso tratamento para toda a nossa semana, para que a gente possa ter forças para vencer todo o mal e dar essa volta por cima. E assim vamos pensando, né, na nossa cidade, na Serra do Japi, essa floresta que envolve a nossa cidade, que nos faz tanto bem. Vamos nos envolvendo nessas energias da Serra do Japi, vamos sentindo que essas energias envolvem o nosso corpo físico nesse momento, nos trazendo muita calma. Então vamos sentindo essas energias envolvendo os nossos pés, envolvendo o nosso abdômen, todos os nossos órgãos internos, envolvendo o nosso tórax, envolvendo os nossos braços, acolhendo as nossas mãos, envolvendo a nossa coluna, transmitindo assim uma serenidade e paz que percorre pela nossa coluna, envolvendo o nosso pescoço, trazendo alívio, envolvendo o nosso couro cabeludo, massageando o nosso couro cabeludo e trazendo para nossa face uma calma, envolvendo os nossos olhos, o nariz, a nossa boca, e nesse momento sentirmos a serenidade plena em todos nós, para que possamos sempre ser gratos e ter muita esperança e trabalhar por nós e pelo nosso próximo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Não tendo mais nenhum recado, vou fazer a prece de encerramento. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Dalton? Posso fazer? Ok. Então, peço a vocês que continuem envolvidos nessa energia de luz, de paz e de amor, enquanto utilizando das palavras de Emmanuel na oração chamada Oração Nossa, possamos expressar a luz e a paz em que nos encontramos nesse momento. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para que as dificuldades dos outros
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja, que todos tenham um excelente domingo, que todos sintam durante esse dia toda a energia dispensada pela espiritualidade nesse nosso encontro, que sejamos os propagadores, os soldados a fazer o trabalho bom, caridoso, amoroso, sempre. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela paciência. Agradeço sempre a oportunidade da casa para que a gente possa estar divulgando, estar falando do Evangelho, falando do Espiritismo. Obrigado de verdade, diretoria, que sempre carinhosamente me convida. E estamos sempre à disposição. Dou suas palavras aí para poder encerrar. Obrigado, Wilson. Parabéns pela exposição aí. Tema que com certeza aí foi muito edificante para todos nós, ainda mais nesse momento, né, que nós estamos atravessando aí. Os recados foram dados. O último aviso que eu dou é que na semana que vem nós teremos também uma palestra no mesmo formato, que o tema será autoconhecimento com a Cecília, tá? Então estão todos convidados a participarem também na semana que vem, ok? Acho que o Dalton não tinha falado isso, só se me passou, não, né? Então fica aí mais esse lembrete, tá bom? Uma boa semana a todos aí, muita paz a todos. Obrigado pela reunião, foi muito boa. Um abraço para todos, um bom domingo para todos.